RH começou a todo vapor. Com o tema Pessoas que desenvolvem pessoas, reinventam negócios, o evento continuou entregando conteúdo de qualidade. Para abrir a programação do segundo dia, Dr. Marco Canteiro falou sobre longevidade. Eu sempre acho que quando a gente fala de viver mais e melhor, é de interesse de todos. Você que é jovem quer viver mais, a pessoa que tem 60 não está acabando a vida dela, ela quer viver mais. Todo mundo, salvo situações especiais, quer essa oportunidade de viver mais e melhor. Isso tem tudo a ver com as empresas, com o RH, com as práticas que os RHs oferecem para as pessoas, sensibilizam as pessoas para poderem fazer adesão. Às vezes o RH faz um monte de coisa bacana, oferece um monte de serviços, de soluções e as pessoas não aderem. E eu sempre falo porque faltou a dor. A gente só muda ou na consciência, que é o ideal, quando você entende que é necessário fazer alguma coisa melhor para você, ou na dor, no constrangimento, no medo, né? Então é muito comum a mulher ficar grávida e para de fumar. O cara tem um infarto e para de fumar ou passa a fazer exercício. O ideal é que não seja assim. O ideal é que seja pela consciência. E os RHs oferecem as soluções. Falta as pessoas entenderem as oportunidades que têm. Falando sobre gestão de benefícios, Priscila Fontanelli representou o iFood e mostrou o impacto dos serviços para os colaboradores. A ideia aqui foi, de fato, conectar todas as pessoas em relação às nossas tendências e desafios que a gente tem no universo de remuneração e benefícios, trazendo flexibilidade como uma palavra da vez e uma condição de poder dentro da relação de trabalho. E com o iFood Benefícios a gente consegue ter um caminho facilitado para a gente conseguir evoluir e testar essa nossa nova realidade. Obrigada, pessoal. Boa, galera. Obrigada, Pri. O autor do livro RH Ágil, JB Coutinho, participou do painel sobre RH baseado em dados. A área de RH acho que tem dados muito importantes. Então, por exemplo, recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção nos traz informações muito importantes sobre a nossa marca empregadora, como é que está a qualidade do nosso processo seletivo, as pessoas que participam do nosso processo e declinam. Por que isso está acontecendo? Então, acho que nos traz informações muito importantes. Assim como a entrevista de desligamento, que são aquelas pessoas que estão saindo. Por que será que elas estão saindo? Será que é por conta da liderança? É por conta da cultura? Não se adaptaram ao trabalho? A gente até capta essas informações, mas não usa essas informações. Então eu acho que são exemplos práticos, né, e fáceis da gente começar a dar os primeiros passos. Eduardo Zugaib, escritor e educador, divertiu os participantes e falou sobre o poder da comunicação na gestão. A ideia é sempre trazer um momento divertido, porém muito sério, né? A gente tratou de questões aqui que estão na ordem do dia de muitas equipes, muitas empresas, da liderança, do profissional de RH, e diz respeito ao quanto que a gente efetivamente está conseguindo se comunicar, né? Porque se você parar para pensar, nos últimos 20 anos as tecnologias não pararam de se aperfeiçoar para facilitar a comunicação. Por que a comunicação mantém o mesmo nível crítico ou até piora, né? Então está faltando algum algoritmo aí que não é tecnológico, que é humano. A gente tem delegado para a ferramenta tarefas que são nossas, e principalmente em liderança. Então o cara às vezes acredita porque foi preciso numa orientação, num e-mail, numa ordem qualquer, ele entende que, nossa, ele foi claro, preciso, tá, mas isso chegou, se chegou, como chegou, né? Como chegou, como é que foi interpretado, como é que a pessoa processou, como é que ela vai devolver, como é que ela vai medir se aquilo está tendo resultado ou não, enfim. A gente dá um tiro e espera que a bala acerte, espera que a flecha acerte, enfim, né? E no papel da liderança, ela precisa entender que zelar por essa precisão envolve outros fatores. Primeiro a empatia, depois a presença. A empatia é o como, a precisão é o quê? A empatia é o como e a frequência, o engajamento, né? A presença é o quanto. Não adianta você inspirar o seu time um dia na vida, quando a pessoa entra na empresa, e nunca mais, simplesmente o cara fica num voo cego, né? Isso acontece muito mais do que a gente imagina.
Eu sou chamado nas organizações para detectar esse tipo de gap, esse tipo de deficiência comportamental da liderança, porque na cabeça dele as coisas estão indo, estão saindo aos trancos e barrancos, não tem tempo para nada e, enfim, acaba tendo muita refação, acaba tendo um índice de muita perda, de prejuízos, que ele não entende que aquilo está relacionado a esse jogo melhor combinado antes da partida começar. Dani Diniz mostrou como a cultura e o propósito são diferenciais competitivos. O mundo do trabalho hoje não é mais o mesmo mundo do trabalho de 2020. Houve uma grande mudança, né? Há uma resistência em algumas empresas até entender essa mudança, algumas querendo voltar algumas casinhas atrás, mas o fato foi esse, trazer um pouco dessa mudança, trazer uma grande reflexão sobre como é que a gente está hoje, que cenário é esse, né? Essas pessoas desengajadas, um pouco frustradas com o seu trabalho e qual é o papel do RH nesse cenário? Como o papel da área de recursos humanos, do gestor de recursos humanos e da liderança em mudar essa chavinha, né, do desengajamento, da frustração para algo que realmente faça sentido. O trabalho como uma fonte realmente de energia, de propósito, algo que seja positivo. Mostrando que a liderança pode ser exercida além do óbvio, Breno Oliveira e Carolina Enganarra estiveram no palco do Ceará RH. E tem sempre aquela frase pronta de missão que tem a ver com o propósito da Talento Incluir, que é do grupo Talento Incluir, que é promover equidade nas relações humanas. E equidade é entender que as pessoas são diferentes, que o que a gente quer de verdade são iguais oportunidades, mas para a gente conseguir iguais oportunidades a gente precisa de ser entendido como diferentes. Nós não somos iguais, somos diferentes. E quando a gente trata as diferenças do jeito que elas precisam ser tratadas, aí sim a gente tem chance de uma igualdade lá no final. É isso, é a oportunidade, né, da comunidade surda, ela precisa dessa oportunidade, as pessoas com deficiência precisam dessa visibilidade, né? Então, é um desafio diário que a gente enfrenta. As empresas, elas precisam modificar isso e acolher essas pessoas para que elas, em termos de vida, né, pessoal e profissional, elas consigam evoluir. Aí essa questão, é deficiente, é coitadinho. A empresa não tem o trato com essa pessoa, não sabe como melhorar essa inclusão, né, dessa pessoa. Então, a empresa se tornando mais inclusiva, ela com certeza vai ter um sucesso a mais, um tratamento mais humanizado. Com certeza a sociedade também vai evoluir bastante nesse sentido. Fechando o evento com chave de ouro, Rafael Cortez mostrou como a atitude pode transformar carreiras. A gente tem que sair um pouco dessa cultura de mitificação das pessoas que sobem nos palcos e dão algum tipo de feedback, né? Claro que a gente tem muito carinho por isso, por essas figuras, né? Sejam eles os palestrantes, sejam os comediantes, sejam os artistas, sejam os professores, isso é lindo. Mas a gente, às vezes, como cultura e como sociedade, fica muito refém da pessoa que está contando uma história, da pessoa que está passando um conteúdo. E pela nossa própria cultura meio vira-lata, que isso é do brasileiro, né? Um povo que foi colonizado da maneira como a gente foi colonizado, um povo que foi escravizado como a gente foi escravizado, a gente tem um complexo meio de vira-lata. Então, o palestrante sabe, o artista sabe, o professor sabe, você sabe também. Talvez você não saiba que você sabe, mas você sabe. É isso que a gente está tentando fazer aqui, sabe? Mostrar que as pessoas têm um conhecimento que talvez elas nem imaginem que está dentro do seu repertório. Pode não estar no repertório orgânico, mas está em alguma CPU que, se você souber o login e senha, ela se abre para você. Assim finalizamos esses 2 dias intensos de evento que inspiraram mais de 2.000 pessoas presentes nessa jornada rumo ao conhecimento. Até mais!